Olá, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai ser com o Farrell Molina e a gente vai falar sobre os arquétipos, sobre o papel dos arquétipos na sua carreira. Como os arquétipos podem ajudar a sua carreira profissional. Vamos lá, Farrell Molina entrando! Seja muito bem-vindo, Farrell. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Gratidão pelo convite, Mariela. Tudo jóia, e você? Tudo bem também, estamos aí, né? E a gente tão pertinho, né, Farrell? E conectado aqui no Instagram. Parece que estamos muito longe. É verdade. Se bobear, a gente vai estar conversando aqui, vai passar o mesmo carro de som aí, vai passar Nossa, aqui. é verdade. Ê, Boituva, cidade boa, viu? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Mariela Folco, aqui do Mundo da Mariela. Sou uma comunicadora, apresento um programa na TV Boituva e eu tenho paixão por novos assuntos, informações, principalmente informações relacionadas ao desenvolvimento humano e também entrevisto profissionais de saúde, enfim, tudo que eu acho que pode ser informação útil para vocês, vocês vão encontrar tanto aqui no meu canal como no meu programa na TV. Então eu tenho um canal no YouTube, que aos poucos eu disponibilizo algumas entrevistas também. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você tiver alguma sugestão de pauta, se você tem um trabalho interessante e gostaria de ser entrevistado por mim, pode me mandar um direct, tá bom? Farrell, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda. Satisfação em estar aqui contigo hoje. Para quem não assistiu ainda a entrevista que você realizou, né? Sou Farrell Molina, eu trabalho com psicanálise clínica, hipnoterapia, também atuo na área de comunicação, assim como a Mariela. Tenho um canal no YouTube chamado Farrell Molina, onde eu coloco diversos temas nessa área, né, de desenvolvimento pessoal, hipnose clínica, arquétipos e vários conteúdos que possam trazer uma luz aí nesse mundo, né, dentro de várias especulações que as pessoas têm, de como melhorar a vida, de como ter técnicas eficazes. Vários profissionais hoje em dia têm a condição, através do conhecimento, do estudo, de compartilhar conteúdos que possam aperfeiçoar a trajetória de outros seres humanos. Então, se pudesse resumir o conteúdo do trabalho, seria esse: contribuir através de um aspecto técnico, de um aspecto de desenvolvimento pessoal e, obviamente, numa linha de estudo contínuo, né? Meu canal estimula as pessoas a buscarem conhecimento, a buscarem lapidação, a olharem para si e, obviamente, como eu falei para você na entrevista que foi realizada na TV Boituva, todos procuram a felicidade, todos buscam a felicidade. E se as pessoas, através de suas profissões, através de suas missões, colocarem à disposição algo que contribua para que isso ocorra, cada pessoa vai ter um êxito diferente com base naquilo que tem de melhor. Então, vamos Achei unir forças. fantástico, fantástico isso que você está falando, porque a gente sempre aprende com o outro, né? Eu acho que a troca entre seres humanos é a coisa mais mágica que existe, porque a gente pode lidar com pessoas de vários níveis culturais e sociais e isso pouco importa, porque quando a gente se depara com outro ser humano que ele tem uma bagagem totalmente diferente da nossa, sem dúvida a gente tem algo a aprender. E compartilhar o conhecimento é algo muito nobre, que com certeza só está aí para ajudar as pessoas. E a gente tem essa ferramenta maravilhosa aqui, que é o Instagram, que é tão fácil, né? Apertou o botãozinho, estamos aqui ao vivo. E quem quiser, quem sentir afinidade com a nossa proposta, com a nossa energia, vai estar aqui podendo usufruir disso daí. Exatamente, é o que você disse. Complementa muito o que as pessoas às vezes têm de julgamento com a própria realidade. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa
ela acredita que não pode ter uma conversa, de repente, com um médico, ou de repente com um advogado. Aí eu pergunto para essa pessoa, mas será que esse advogado, quando for conversar contigo, e de repente você for falar sobre a tua profissão, que é totalmente diferente da dele, vai conseguir também ter uma conversa com você dentro dos termos, dentro daquilo que você faz? Então vai ter uma novidade para ele. Então, se vocês conversarem sobre algo em comum, vocês vão conseguir ter uma conversa. Se você falar sobre o teu trabalho, vai ser uma novidade e aquele advogado, aquele médico vai aprender. Se aquele médico falar sobre o trabalho dele, você vai aprender. Então, esse equilíbrio traz sempre um benefício, né? Com bastante humildade sempre. As pessoas também confundem status social, dinheiro na conta, pessoas bem-sucedidas com pessoas que não podem ser humildes, e é claro que isso não tem nada a ver com esse tipo de situação, né? Existem pessoas extremamente bacanas de todas as classes sociais, existem pessoas extremamente arrogantes de todas as classes sociais, né? Agora, quando a pessoa é bacana, quando a pessoa tem um conhecimento e coloca à disposição e consegue ter um progresso em alguma área, você até esquece se essa pessoa é rica, pobre, se ela é um cara que tem um mercado, um médico, um empresário. Você quer estar perto da pessoa, independente do que ela exerce, né? E ela vira autoridade em um assunto, ela acaba virando um especialista em um determinado assunto. E você se tornou especialista em arquétipos, então vamos aí compartilhar esse conhecimento maravilhoso que as pessoas podem se beneficiar. Então vamos lá, primeiro para quem não sabe nem o que são arquétipos, né? Vamos definir, são símbolos que despertam algo do inconsciente coletivo, que trazem algumas informações que a gente não consegue, talvez pessoas que não estudaram não sabem definir, mas que isso transmite algumas sensações para a gente. É isso, Farrell? Quando Jung entrou nesse universo, ele teve um cuidado muito específico em observar quais eram as informações que cada simbologia trazia no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é como se fosse um HD. Aí, vamos colocar só do planeta Terra, vai. Um HD do planeta Terra, a princípio, onde todas as informações de tudo que aconteceu desde os primórdios da humanidade, está tudo ali armazenado. Então, a gente consegue compreender que, por exemplo, uma simbologia de animal, por exemplo, águia. Como a gente vai entender o que isso significa no HD ali planetário? Basicamente, você vai observar que todas as águias, independente da região, independente de como nasceram, da árvore que nasceram, se bem sucedida ali a questão da vida, né, que ela continue, que não caia do ninho, ela vai ter um comportamento similar às outras águias. Não tem um ego envolvido ali. Então aquela informação vai para o inconsciente coletivo e você consegue, através do comportamento, da frequência, traçar um perfil de uma pessoa, por exemplo, que tem um comportamento de uma águia. Ou, por exemplo, você observa um símbolo, né, que ao observar pessoas de diversas partes do mundo, conseguem descrever que sentem a mesma coisa, sem nunca terem se comunicado e muitas das vezes não tinham observado o símbolo. Isso até o próprio Jung, né, gosto dele, fala que é a sincronicidade, né? Que às vezes as pessoas falam, existe coincidência, existe acaso, casualidade e tal. É uma sincronicidade, é um negócio que muitas vezes não vai ter uma explicação racional. Mas existe. Às vezes é aquela coisa, você está pensando na pessoa, a pessoa te liga. Ou, sei lá, você está precisando de uma resolução de um problema que podia ser muito improvável, de repente você dá de cara com a pessoa que vai resolver para você, que está ali naquele momento que nem seria para estar e está. Né? Exato. Tem várias coincidências interessantes. Ou sincronicidade. Sincronicidade,
Até aquela questão, né, que já deve ter acontecido contigo e com as pessoas que estão assistindo, muito provavelmente. Você faz um ano que você não vê uma pessoa e você pensa naquela pessoa num dia específico. Aí você sai, vai para uma loja, até daqui a pouco você encontra aquela pessoa. Sim, várias vezes aconteceu isso. Então, como você explica isso de uma forma racional para uma pessoa que é extremamente cartesiana, vamos dizer assim? Essa Ó, pessoa vai dizer, ah, foi um acaso. A Bene está perguntando, ó, isso só serve para as coisas boas? Não. Depende do tipo de comportamento que você tenha, depende do tipo de estilo de vida que você tenha. Por exemplo, uma pessoa tem um hábito danoso, uma pessoa que tem um hábito, qualquer um que seja, né? Não vamos dizer só de vícios, mas um hábito comportamental danoso, de uma forma ou de outra, ela vai estar atraindo situações desse tipo. Por quê? Porque é o que ela convive. Então, de repente, ela vai ter amigos, círculo de amigos, símbolos específicos que a fazem se manter naquilo. Então, da mesma forma que você, às vezes, está o dia inteiro olhando para uma parede com um quadro específico, com nuvens, e você vai se sentir uma pessoa mais relaxada, se você estiver olhando para um quadro cheio de figuras horrendas, provavelmente você não vai ser uma pessoa lá com autoestima muito elevada, uma pessoa que tenha uma tranquilidade assim muito frequente. E aí você começa a não perceber que às vezes você vai colocando gatilhos na tua vida por conta desses arquétipos, dessas simbologias, dessa influência que às vezes o teu inconsciente armazena. Exemplo, às vezes tem pessoas, e esse caso foi legal, até foi um caso que foi colocado dentro da nossa sociedade de psicanálise, que conta com alguns profissionais, né, e o professor André Cardelli, até um abraço para o professor André Cardelli, colocou um caso de uma pessoa que não conseguia entrar na própria casa. Olha Gerou só. uma memória ruim daquela situação, porque houve outras coisas envolvidas com a mudança. Então, o ato de entrar em casa gerou uma simbologia ruim. E quando entrava em casa, não queria sair porque sabia que teria que entrar de novo e teria uma sensação ruim. Nossa, Como se quebra um paradigma desse? Através de um processo de hipnose com elementos arquetípicos, onde você coloca, por exemplo, que dentro da casa ela vai estar dentro de uma figura de um dragão perigoso, devorador, e você consegue transformar aquele dragão numa lagartixa insignificante que ela pode controlar a qualquer momento, um arquétipo fraco. uhum. Nossa, que interessante. Então você tem esse recurso de usar os arquétipos nas sessões de hipnose. Muito, muito, muito. Vamos Depende falar da um pouco, situação. Fael, sobre essa questão profissional, né? Então você estava falando do comportamento das águias. No que se refere à carreira, o que a águia simboliza? A gente sabe que é um símbolo de poder, é uma ave que tem uma visão além do alcance, que alça voos mais altos, né? Do que, não sei se do que todas, mas do que a maioria das. Eu acho que é o animal, é o pássaro que voa mais alto, não é a águia? Eu acredito que tem alguns, deve ter alguma outra espécie que voe mais alto. Mas, por exemplo, um urubu voa alto também. Tá. Mas Só que o que ela ocorre? enxerga bem, né? Ela enxerga muito bem, ela tem aquele lance de é, quebrar o bico, não é isso? Isso, Arrancar as renascer, unhas. né? Ter ali uma outra oportunidade. Ser bem-sucedida e entender que às vezes a mudança na vida vai gerar uma dor. E a Uhum. dor muitas vezes é passageira, né? E a dor muitas vezes é o aprendizado necessário. O remédio às vezes é amargo. Então, é nesse sentido que até a mística da águia, a lenda dessa situação que quando a águia faz 40 anos, ela vai e se isola, quebra o próprio bico, né? E tem que arrancar as garras e tudo mais. E um processo doloroso até o outro bico nascer. E se isso for concretizado, se ela conseguir passar por por esse rito, ela vai ter mais 30 anos, em média, de vida. Então ela vai
Cortou aí? Cortou, deu uma leve cortadinha. É, eu coloquei aqui offline, mas acabou entrando aqui. Acaba tendo esse rito de passagem e vai alçar um voo para mais 30 anos de vida e consecutivamente vai trazer ali experiências que, se não tivesse optado, isso até instintivamente, teria a opção de desistir. Ia ali passar por um processo doloroso, ia morrer de fome. Então, a águia, dentro das profissões, é basicamente o líder, é basicamente o topo, é basicamente aquela pessoa que precisa tomar a decisão, que responde por uma empresa, que responde por uma iniciativa e que não pode delegar algo além daquilo que ela pode resolver para alguém. Por exemplo, não Então, pode o símbolo largar da a decisão águia, final. o arquétipo da águia, ele é interessante para os grandes líderes de uma empresa. Por exemplo, para um presidente ou até mesmo para um diretor, né? De que forma eles podem se utilizar desse arquétipo? Até digo mais para você, até para um presidente de empresa, mas não para um diretor. Um presidente de empresa, ele consegue lidar com isso. Se ele tiver o perfil da águia, ele vai se dar muito bem. Agora, raciocina comigo, um líder que não tem o arquétipo da águia como um arquétipo predominante, ele não vai ficar muito tempo no poder. Poder pessoal, eu digo, controlando, não manipulando. Mas um poder de saber o que está acontecendo, de gerenciar, de delegar funções, de ter uma liderança, de ser uma pessoa bacana e ao mesmo tempo ser uma pessoa que sabe cobrar as atividades. Então, por exemplo, um presidente da República, se ele não vivenciar um arquétipo da águia, vai ter uma dificuldade. Mesmo quando vivencia, ainda tem pessoas que vão se opor. Diferente de uma empresa, que ali é, muitas vezes, um trabalho de meritocracia. Então, o líder precisa enxergar isso. Se ele não for uma águia real, no sentido real da coisa, a empresa vai degringolar. E o Porque ele diretor... precisa assumir tudo. Não tem essa de, você é culpado. Se a pessoa fez alguma coisa errada, foi porque foi falta de percepção do último. Que delega para o de baixo, precisa, entendeu? Precisa compreender que as responsabilidades sempre vão cair no colo da águia. Não tem essa, você é culpado. Você colocou a função ali. Você não pode se eximir de responsabilidade de uma coisa que você delegou também. Claro, você pode despedir uma pessoa, mas você não vai poder depois falar, olha, você vai responder por isso. Não, você tem que assumir os erros também da empresa, do coletivo. Então é isso que é mais difícil das pessoas compreenderem. Quando você diz que a águia é boa para um presidente e talvez não para um diretor, seria pelo fato do diretor ter que se reportar ao presidente. Então, ele não está no topo, por isso ele não seria águia? É nesse sentido? Nesse sentido. O diretor de uma empresa, ele até pode vivenciar o arquétipo da águia, mas no momento que ele for conversar com o presidente da empresa, ele não pode chegar lá como uma águia. Dentro da mesma empresa, você entende? Se ele tiver um arquétipo vivenciando um arquétipo de um cavalo, por exemplo, vai harmonizar muito bem com a águia. Porque o cavalo, ele domina muitas coisas na terra. É aquela coisa de lidar com o operacional, com agilidade, com vigor, com beleza e, ao mesmo tempo, fazer a coisa acontecer. E o cavalo é um ser que ele tem muito vigor, ele tem muita força e às vezes é selvagem. Porém, um tigre também é um arquétipo forte, porém muito mais agressivo. Você pensa 50 vezes, você quer até olhar para um tigre, mas para chegar perto, você vai se intimidar. Agora um cavalo, a beleza dele, ao mesmo tempo que é um ser muito pesado, muito forte, não tem uma leveza? Não tem um encanto ali? Tem, então, um gerente, um diretor com esse arquétipo proporciona até esse carisma entre as pessoas. E quando a pessoa olha para ele, vai enxergar uma pessoa que realmente vai resolver as coisas de uma forma eficaz. E aí ele vai se dar muito bem com o presidente da empresa, que é uma águia.
naturalmente acaba sendo uma águia. Uhum. Então, E aí, quando uma pessoa é uma águia, é uma águia. Desculpa, Rafael. Quem está abaixo do diretor, que de repente é um coordenador, aí ele não pode ser também um cavalo, né? Qual seria o arquétipo que iria harmonizar com essa função de coordenador, por exemplo? Olha, existem diversas possibilidades. Depende muito do nicho também que a gente tá falando. Depende do número de pessoas, depende quais são os tipos de função. Mais um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa com linha de produção, essas empresas triviais, que eu comentei contigo já, que o cavalo está ali, né, trabalha muitas vezes até numa posição que ele vai responder a uma outra pessoa que é a águia, e uma equipe abaixo, que de repente uma equipe de vendas, alguma coisa assim, que entre as pessoas dá para ter ali uma hierarquia, mas ao mesmo tempo uma união. Se você colocar um ritmo de arquétipo de lobo, até enumerar as funções da pessoa, fazer ali um plano de trabalho com o nome da pessoa e um lobinho, outro nome da pessoa e um lobinho, e fazer aquela função dos lobos, coloca um lobo alfa ali, aquela coisa toda, para que as pessoas de uma forma muito direta consigam entender a função de cada um, e cada função é importante. Se tirar uma peça dali vai desequilibrar. Então você consegue ter no inconsciente uma organização maior. Aí se você for falar também de linha de produção, onde as pessoas precisam trabalhar, onde as pessoas precisam produzir, onde as pessoas precisam ser eficazes, também poderia funcionar uma linha operária, um arquétipo da abelha, certo? Mas isso em linhas de produção, para que eles possam ter aquela informação da otimização. E se a pessoa não trabalha numa empresa, por exemplo, mas ela é uma empreendedora, né? E ela trabalha com outras pessoas. De repente, ela pode vender um produto para outras pessoas. Vamos colocar um exemplo, alguém que faça brigadeiros ou que produza qualquer alimento e vende para o público. Qual seria um arquétipo favorável para esse tipo de profissão? Depende muito da personalidade da pessoa. Quando a gente tem profissões que são cargos específicos que dependem de um certo tipo de comportamento, senão a coisa não vai, por exemplo, a águia, que é uma coisa que você sabe que o cara que está lá no topo, ele vai precisar ser uma pessoa mais firme, mais enérgica, com visão. Ele precisa ser uma águia. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha por si, lida com diversos tipos de pessoas. Se você coloca um arquétipo de uma águia, muitas vezes isso vai atrapalhar ela. Porque às vezes ela precisa de um carisma, ela precisa fazer com que a pessoa olhe para ela e tenha vontade de conversar, não se intimide. Então depende qual é a personalidade da pessoa. Essas pessoas que trabalham, por exemplo, como vendedores ambulantes, com produtos específicos até de alimentos, claro, tem que utilizar simbologias que remetem a aquele alimento. Ou, por exemplo, um bolo gera reciprocidade. Um bolo gera uma sensação no inconsciente da pessoa do quê? Comemoração. Então, é até legal, pessoas que têm comércio, que oferecem um cafezinho, reciprocidade. Independente do perfil psicológico do profissional. Mas ele aí, pode vivenciar outro arquétipo. A pessoa que faz bolo, ela vai usar a imagem, porque vamos voltar um pouquinho no símbolo da águia, que a gente esqueceu de falar uma coisa importante, né? Quem precisa vivenciar o arquétipo da águia, é importante que essa pessoa esteja visualizando essa águia e não os colaboradores. Então, o que seria o correto? Numa sala de reunião, tá o presidente e a águia tá numa sala que só ele vê quando ele está trabalhando, ou então, se for na sala de reunião, ela tá num lugar que não é a posição que os colaboradores estão vendo, só ele. Porque senão também dá conflito, né? Foi o que você explicou na entrevista. No caso dessa pessoa que trabalha com alimentos, que você está falando sobre o bolo, você fala
Mas para ela usar na comunicação dela, visual, né? Na arte de um cartão de visitas ou de uma página na internet, o bolo, ou você fala para ela também visualizar essa imagem como um arquétipo? Ela tem que utilizar isso para que as pessoas caracterizem a presença dela com essa situação. Associe a um bom momento. Ela, como ser humano, pode vivenciar um arquétipo, depende da personalidade dela, depende do propósito dela, também ela pode ter outros propósitos, e isso tem que ficar para ela. Por exemplo, se eu falar para você que uma pessoa que vende bolo, às vezes de comércio em comércio, alguma coisa, pode vivenciar o arquétipo da águia se assim tiver identificação, muito que bem. Ela pode entrar em contato com isso, isso vai fazer com que ela tenha algumas situações para progredir, para expandir, e se ela resistir a isso, o arquétipo da águia vai fazer ela entrar numa catarse. Assim como qualquer pessoa que entrar em contato com o arquétipo da águia, da coruja, e resistir, por exemplo, ao conhecimento, resistir à oportunidade, resistir a melhorar, a progredir. Vai gerar um tumulto. Você entende? Aquela informação entra, você resiste. Aquela informação entra, você resiste. Seu corpo fica combatendo aquilo. Então o ego entra na jogada. O ego quer ter o estilo de vida de uma águia, vamos supor. Mas a pessoa não quer fazer o que uma águia precisa fazer. Ou coloca um arquétipo de coruja para estimular o conhecimento, a sabedoria, a autoestima, mas não senta para ler um livro, não gosta, não faz o que é preciso, que conhecimento se materialize sem a pessoa fazer nada. Vai gerar uma situação desagradável. Entendeu? Uhum. E o peixe? Peixe é um bom arquétipo? Tem lugares, né? Tem escritórios que às vezes as pessoas usam o aquário mesmo para ficar na sala de atendimento ou às vezes numa recepção. O que o peixe transmite? Então, se você for ver a simbologia milenar do peixe, né, vida, aquela coisa toda, e você vai entrar em contato com filosofias cristãs, com filosofias místicas orientais. Hoje em dia está muito associado ao cristianismo, aquela coisa toda. Agora, quando a gente fala de aquário, você coloca um aquário num lugar onde você quer que as pessoas fiquem tranquilas. Onde você quer que a pessoa tenha uma indução a um relaxamento. Você pode ver que as pessoas ficam meio hipnotizadas com o aquário, né? Aham, fica E mesmo. por que isso acontece? Porque aquilo traz um relaxamento por conta da água, por conta do ser que está ali tendo uma vida, e você coloca tanto a sua atenção em observar o que está acontecendo, que você tira o foco da tua ansiedade. Uhum. Você coloca o foco só no momento presente, aquilo é agradável para você. Então são Massageia o duas teu coisas cérebro. diferentes. Se eu tiver um quadro com uma imagem de um peixe, é uma coisa. Se eu tiver um aquário com peixes vivos, é outra coisa. É outra coisa. Por exemplo, se você vai em um lugar e tem a Dani Bogione, do canal Dani Bogione, tá aí dando um joinha. Já Olá, conhece seja esse bem-vindo. canal aí, Mariela. Muito bom, você vai gostar. Você vai num lugar, tem um golfinho, né? Um cetáceo. Você vai automaticamente associar a um momento de alegria, de descontração. É legal, familiar, aquela coisa toda. Agora, se você coloca isso daí na tua sala de trabalho, já não vai trazer o mesmo resultado, entendeu? Então, assim, existem lugares e lugares para você fazer a coisa acontecer. Agora, uma reunião festiva, um lugar onde as pessoas vão confraternizar, onde elas precisam ter um pouco mais de alegria, descontração, bacana, golfinho, baleia. Lugares que as pessoas precisam ter uma concentração e às vezes estão ansiosas, o aquário promove um relaxamento para ela conseguir focar naquilo que importa. Uhum. Agora, o Olha, peixe, ele significa que você tem ali um contato com uma vida, com um ciclo, com um movimento. E é um alimento também. Agora,
não vou colocar peixe em tudo que é lugar, né, para me remeter a isso. Eu prefiro muito mais uma simbologia de frutas, de ovos, de outros tipos de contato para remeter à abundância, entendeu? É porque existem inúmeros tipos de peixe. Uhum. Viu? Tem uma pergunta da Maria Charmosa. Eu tenho um comércio de bolsas. Qual seria o ideal? Acho que qual arquétipo seria o ideal para ela comunicar? Bolsa, depende, bolsa feminina, bolsa masculina. Agora, eu sempre digo para as pessoas, quando o cliente vai até a tua loja, você precisa fazer com que o cliente se sinta o melhor possível. Então, claro, você pode aplicar simbologias que estimulem isso como uma pessoa que tem uma nobreza, uma pessoa que vai se sentir ali o centro das atenções. Então, claro, se você colocar num provador de roupas uma coroa em cima do espelho, uma coroa de rainha, de princesa, enquanto a pessoa vai olhar aquela bolsa, ela vai se sentir como a rainha, que é um símbolo também de eternidade, a coroa, que é um símbolo também de conexão com a terra, com as coisas mais elevadas. Gera, sim, um monte de sensações bacanas. A pessoa vai olhar aquela bolsa e vai sentir uma nobreza. Ela está Então, falando aqui que são bolsas femininas. Eu não femininas. estou conseguindo identificar qual que é o desenho da logo dela, porque aparece tão pequenininha aqui pra gente, é preto com algo branco, até de longe parece uma coroa, mas eu acho, não sei, Maria, fala pra gente qual que é esse símbolo que você tem aí. Né? Não estou conseguindo identificar também, não. Sei se a minha visão, que já não tá tão boa, se tá muito pequeno mesmo. Ai, ai. Aproveitar e mandar um abraço pro Edmar, que trabalha lá no Paulo Informática, que foi ele que fez a ponte pra gente poder fazer o trabalho, né? Edmar, um abraço para você. Então, ó, veja bem. Bolsas femininas, roupas femininas. Mulher vai se atrair por esse tipo de coisa. Sapato. Loja de sapato vende muito. Um pé entrando num sapato já é algo que aumenta vários tipos de neurotransmissores relacionados à libido, à vontade, a seguir adiante e tudo mais. Então, por que loja de sapato vende? Por que mulher gosta de sapato? Porque mexe com isso. São 3 mulheres segurando bolsas. Tá? Depois eu vou dar uma olhada melhor para ver como que tá isso aí, né? Porque às vezes tem alguma imagem oculta aí no meio. E você pode também, logomarcas, né? Falando em trabalho, ter um trabalho também que faz um subliminar ali, né? Muitas pessoas utilizam isso de uma forma subliminar. Mas isso é uma história aí para a gente conversar numa outra oportunidade mais específica, né? Que é muito específico essa questão do que o subliminar dentro de uma simbologia atinge. Por exemplo, tem um quadro aí atrás, não tem? Tem, um quadro do desenhista, deixa eu te mostrar. O desenhista bem gordinho, ó. Que bonitinho. O que você visualiza aí? O que você sente? Olha, eu gosto muito desse quadro por conta das cores. Eu acho criativo, eu acho o contraste, né, que ele está desenhando em preto e branco e esse colorido, ele me transmite uma coisa muito boa. Mas ele é gordinho, se você observar, né? Quer ser gordinha, né? Se você observar um subliminar que tem aí, os braços dele parecem 2 fetos. Olha, é verdade. Parece. E as orelhas parecem 2 fetos. Então, você observa aí que existe um subliminar muito bem colocado. É vida. Né? É o início de tudo. Então, ele conseguiu colocar ali dentro do quadro uma mensagem que chega no inconsciente da pessoa, entendeu? Profissionalmente, se a gente for falar sobre isso, né, que é o foco maior aqui da live, existem arquétipos triviais para pessoas, não necessariamente pessoas que vão ali vivenciar arquétipos de animais. Você até tinha perguntado para mim antes se só existem arquétipos de animais. Não. Existe o arquétipo do herói, o arquétipo do líder,
mesmo, o arquétipo do fora da lei. Existe o arquétipo da pessoa que vai se concentrar em ser um bom piloto, o arquétipo do bom piloto, o arquétipo do boxeador, o arquétipo do técnico. Até então, beleza. A pessoa pode vivenciar isso. O que complica é quando a pessoa projeta num profissional X que tem ego, que tem dificuldades, que tem conflitos emocionais, conflitos existenciais, como cantores, como artistas, como profissionais X e Y. Aí você lota o teu quarto, por exemplo, de uma figura que você quer ter um conteúdo profissional similar. Em vez de você buscar o conhecimento proporcional que foi utilizado para chegar naquela carreira, você fica se baseando, meio que idolatrando. E aí você fica à mercê daquilo e você recebe as informações que aquela pessoa tinha também dentro da personalidade dela. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está tendo as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, os mesmos vícios. Quando você observa uma pessoa que tem uma predileção por um estilo de música, uma banda, um grupo, e as pessoas da banda, de repente, se drogam, ou alguma coisa do tipo, vestem um tipo de roupa, e a pessoa começa a ter o mesmo tipo de personalidade, até os mesmos hábitos. Isso antigamente era muito mais comum, né? Hoje até que se policiam mais, né? Por conta de uma série de coisas. Mas antigamente, quando tinha aquela coisa da bebida e tudo mais, os artistas subiam praticamente embriagados. Isso influenciava quem curtia. Antigamente existia bebida, Fael? Como assim? Não existe mais? Não, existe, mas hoje é uma coisa mais velada, né? Por exemplo, vamos dizer assim, o Woodstock, aquela coisa que todo mundo caía, sabe, hoje em dia eles bebem e tal, mas você não vê assim a pessoa chegar ao ponto de cair, porque senão já corta, entendeu? Uhum. Então você acaba tendo uma projeção em relação a isso. É um arquétipo. Agora, quando você vivencia um arquétipo, que é algo que está no inconsciente coletivo, é diferente. Por exemplo, para nós que somos comunicadores, né? Pessoas que compartilham informação, que compartilham conhecimento, qual seria um bom arquétipo para nós? Então, o arquétipo da comunicação, ele tem muitas vertentes. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela vê um microfone de rádio, aquela coisa que você olha, você já associa a comunicação. Adoro o microfone. Aquilo é trivial. Aí vamos ter quebras, né, de vários tipos de comunicadores. Tem um comunicador que já vai para uma área mais sensacionalista, outro comunicador que já vai para uma área mais de notícias cult, outro vai para uma área mais cinematográfica. Mas, no geral, aquele microfone traz uma informação interessante. Você vai olhar para ele, você vai lembrar de Silvio Santos, vai lembrar de radialistas, você vai lembrar de pessoas que fizeram história nessa área. Por quê? Porque antigamente os comunicadores vieram da rádio. Uhum. Quando foram para a TV ainda utilizavam isso. E ficou como um símbolo. Você sabe que eu, quando era criança, eu brincava de ser radialista, sabia? Eu adorava, eu tinha assim, um encantamento por isso. Gravava minha voz, aí punha música, brincava que o ouvinte pedia música. E, enfim, hoje não sou radialista, mas gravo longos áudios no WhatsApp para minhas amigas. É isso aí, você acabou trazendo para você, tá vendo? De uma forma ou de outra, essa questão. A Rosane Zambrano está lá em Los Angeles, ela me assessora e ela colocou que eu fui bondoso, que não é velado, não. Eu concordo, Rosane, eu concordo super com você. Ai, ai. Mas tudo bem. É um menino bom, essa carinha de anjo, menino quase um anjinho, ó. Se deixasse o cabelo crescer mais um pouquinho, ia fazer até cachinho, né, Farrell? Não faz. Eu, infelizmente, não vai ser nessa vida que eu vou ter cabelos cacheados. Não vai ser nessa. Olha lá, ó, tem outra pergunta. Ó. E para professores e educadores? Ah, eu posso chutar? Pode. Acho a coruja, não é não? A coruja é muito bom para pessoas dessa área,
pelo aspecto de um professor e educador estar tendo sempre que aprimorar os conhecimentos, né? Mas também existe o arquétipo da maçã, que faz com que a pessoa busque novos conhecimentos, que tenha vontade de ter novos conhecimentos, que tenha vontade de seguir adiante, de saber mais, de compreender o que está por trás daquilo. Exemplo aí o símbolo da Apple, né? Muito bem bolado, que faz com que a pessoa queira saber mais. Tá, olha Então, só, interessante. claro, se um professor vivencia o arquétipo da coruja, muito interessante. Muito interessante. Porém, ele pode vivenciar outros arquétipos em momentos diferentes da vida. Tem vários tipos de símbolos que a pessoa pode ter ali para que ela possa ter a influência necessária para outras áreas. Não é porque ela está vivenciando um arquétipo da coruja, como professor aqui, dentro da casa dela, ela precisa ser também uma pessoa que ativa isso. Dentro da casa dela, ela pode ter símbolos, de repente, que conectam com a família. Por exemplo, uma árvore dentro da casa. A Conexão. árvore remete à família, né? Conexão, união, fortalecimento, lógico, uma árvore frondosa, né? Fartura, entendimento. Então, a gente tira um pouco aquela mística da pessoa ficar muito engessada. O mundo está repleto de questões aí para você aprender. Basta você compreender que a informação vem, se você estiver receptivo, ela entra, você não resiste àquilo e faz o que é preciso. A informação vem, teu ego grita. Ah, mas eu não quero ser uma águia porque de repente eu tenho que ter muito esforço. Mas eu quero ter o estilo de vida de águia. Já deu uma contradição imensa. Sabe? É aquela coisa. Ah, tal pessoa é bem-sucedida. Eu quero ser igual. Tá. Vamos fazer a mesma coisa que ela fez, ter o mesmo esforço? Não quero. Então você vai resistir ao progresso. Aí não sai para você vivenciar naquele momento. É que nem aquela coisa que eu te falei. Funcionário fica ali, brilha os olhos em relação a um arquétipo da águia. Trabalha com mais 30 pessoas numa sala. Põe na mesa uma águia, põe em tudo que é lugar águia, acaba sendo mandado embora. Cavou aquilo. Você entendeu? Ah, sabe o que eu ia te perguntar? Teve um momento que você falou sobre pessoas que trabalham com o público, que querem ser mais acessíveis, né? Qual seria o símbolo para que essas pessoas se tornem mais amigáveis, mais que despertem o desejo nas outras, né? De se aproximar, que não queiram ficar superiores como a águia. Certo. Você diz assim, as pessoas tenham maior simpatia ali, que tenham uma questão mais envolvida com olhar para aquela carisma, né? Uhum. Talvez o golfinho se enquadre nisso. Para que a pessoa possa ter alegria, entendeu? Para que a pessoa possa ter ali, chega num lugar é contagiante. E ao mesmo tempo, você não vai ver o Donald Trump vivenciando esse arquétipo. Mas ele pode ter, num momento familiar, a influência disso, entendeu? Você consegue imaginar o Donald Trump, uma Havaianas, tomando uma caipirinha? Não consegue. Por quê? Ele criou aquela figura. Ele é o arquétipo da águia. Você entendeu? Agora, significa que ele não pode ter um momento com a família que tenha uma influência de um outro arquétipo? Claro que não. Ele pode ter. Mas aí na segunda-feira, quando ele entrar de novo no trabalho dele, ou até mesmo no fim de semana mesmo, que ele não vai parar, ele vai ter que continuar vivenciando aquilo. Mas não significa que outros arquétipos não podem contribuir para bons momentos. Agora, o que a pessoa vivencia, ela tem que ter um foco maior. Ela precisa se abrir e não resistir. Digamos que a pessoa, só de entrar em contato com o golfinho, já dá vontade de sorrir, né? Dá aquela coisa legal. Só que a pessoa, ela resiste àquilo, ela fica procurando. O arquétipo do golfinho não vai trazer a informação necessária para ela. Você entende? Ela precisa sorrir, ela precisa ser extrovertida no ponto certo. Também pessoa extrovertida demais não é legal.
Aham. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta também, gente, nada é milagroso. Não é que você vai começar a olhar para o arquétipo, né, do símbolo que você acha que é bom para você e que no dia seguinte você já vai sair com todos os talentos, né, com tudo Exatamente, não é desenvolvido. deitar na rede, né? As pessoas às vezes têm até a questão da lei da atração, que acha que é visualizada e está na rede, opa, amanhã eu vou abrir a porta, vai estar aqui. Só de você abrir a porta já melou tudo. É. Que até você comentou, Hélio Couto, né? Ele fala muito isso. O Hélio Couto fala, visualizou o carro, abriu a porta para ver se o carro está lá, já estancou o processo. Você precisa saber que você visualizou um carro, dá um exemplo de um carro, né? Coisa puramente material. Vamos fazer o que é preciso para que chegue, então. Sim. É isso que é o grande segredo da coisa. Dentro da humanidade, né? Os arquétipos estão aí para serem bem aplicados. Tanto que dentro de uma empresa os negativos também são bem aplicados. Caveira, alguma coisa que está em perigo. A tropa de elite utiliza uma caveira, não utiliza? Olha, sabe que eu nem lembro. Usa uma caveira. Aí é um arquétipo negativo, só que serve para eles, porque eles precisam combater algo perigoso. Então, quando o oponente, a pessoa que é o fora da lei lá, está fazendo coisas que prejudicam a sociedade, olham para aquilo, ele sabe, aquele ali eu vou me dar mal. É bem pensado tudo isso, entendeu? Uhum. Quando você olha para uma cerca elétrica, tudo isso é muito bem pensado. Nossa, muito interessante, Farrell. Depois, vamos falar sobre a influência dos arquétipos nos relacionamentos humanos? É um bom tema, né, não? A gente pode até marcar um dia só para isso, porque é muito vasto, né? Existem muitas ramificações. Vamos sim. Vamos falar sobre relacionamentos e os arquétipos. Numa próxima oportunidade, aí assim que a gente marcar, a gente avisa o pessoal por aqui. Bom, antes da gente encerrar, eu só queria dar um recadinho para vocês que estão aqui, que chegaram depois. Quem ainda não segue o meu perfil aqui, Mundo da Mariela, eu sou um portal de comunicação. Eu apresento um programa na TV Boituva e faço algumas entrevistas aqui no meu Instagram também. Compartilho alguns conteúdos de desenvolvimento pessoal, entrevisto terapeutas e pessoas que tragam informações que agregam para vocês também. Então, se você quiser receber mais dos meus conteúdos, pode clicar no meu link do perfil e você vai ser direcionado à minha lista de WhatsApp. E estou aqui com o Farrell Molina. Pode sentir-se à vontade aí para divulgar seus canais, Farrell. Gratidão mais uma vez aí pela porta aberta. Tem o canal Farrell Molina no YouTube, Instagram, @FarrellMolina e claro que existem aí diversos outros mecanismos, grupos, tal, que vocês vão conseguir acessar indo lá para o canal. Tem o e-mail farrellmolina@gmail.com. Para quem é de Boituva, eu consigo atender presencialmente no aspecto de psicanálise clínica e hipnose, mas atendo pessoas de todos os lugares do mundo, online, e funciona também muito bem. Muito bem. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela participação. E a gente vai ter outras oportunidades, tanto com o Farrell e outras pessoas interessantes que vão passar por aqui no meu canal. Um abraço, Farrell, uma ótima noite. Tchau, pessoal! Grande abraço!